Autismo na educação infantil. Parte 3. Estímulo. Desenvolvimento da criança com autismo. Por meio da visão. É muito importante trabalhar a fixação ocular das crianças com autismo. Elas apresentam extrema dificuldade em centralizar sua visão na percepção de formas de olhos e boca dos seus cuidadores e das crianças com as quais elas brincam. Os pais se queixam frequentemente de que o meu filho não olha para mim, elevando a apreensão de seus entes queridos, mas também gerando maiores obstáculos para a aprendizagem. O autismo infantil tem severas dificuldades em perceber o triângulo existente entre os olhos e a boca, e sabemos que o reconhecimento de face depende da identificação deste triângulo. Além disto, os movimentos dos olhos podem expressar dificuldade na regulação da atenção voluntária, descontrole na inibição de um comportamento e direcioná-lo para outro objetivo, falta de planejamento de ação e de iniciar uma resposta. Portanto, ao interagir com uma criança com autismo infantil, é essencial direcioná-lo para este trígono e fixar bem seus olhos nela. Sempre que for conversar com ela, abaixe e olhe para os olhos da criança. Procure mostrar objetos diferentes, sempre colocando-os neste campo visual. Sucessivas ações neste sentido estimulará sua percepção visual e a janela para estimular áreas cerebrais diversas. O contato visual durante a comunicação é muito importante para a criança conseguir uma percepção facial. Por meio da sensibilidade tátil. Muitos autistas apresentam grande hipersensibilidade na pele, na adição, na visão, levando a crises de choros, reações de proteção ou automutilação. Isso ocorre porque não há uma adequada integração destes estímulos com interpretação de estados mentais sociais, entender-se nos estímulos do mundo e entender o outro, e com os padrões simbólicos interhumanos de percepção do além do concreto, como o significado de um estímulo doloroso e a reação subsequente a ele. A dificuldade de coesão central faz com que o autista interprete um estímulo como único e não dentro de um contexto, supervalorizando as partes em detrimento do todo. Assim, estimular e trabalhar estes distúrbios em direção a auxiliar uma adequada integração dos mesmos permite ajudar esta criança a organizar e se harmonizar com a antes temida sensação. No autismo infantil, métodos de integração sensorial têm sido empregados para este fim. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
A escolinha, ela mordia as paredes, ela mordia as barras, ela não participava da aula de música, e o professor da aula de música que ela deve ter algum problema, melhor investigar. Brincar, correr, pular, interagir com outras crianças, tudo isso faz parte do desenvolvimento infantil. Qualquer mudança no comportamento da criança liga o sinal de alerta na família. Aí a gente foi encaminhada para neuro pelo SUS do Hospital Conceição, Nossa Senhora da Conceição. E aí em 2 consultas ela atestou que era autismo. Foi um baque, né? A gente não estava acostumado, não. Acho que ninguém está acostumado com um negócio assim. No desenvolvimento da aprendizagem, além da visão, da audição, do paladar e do olfato, existem outros 3 sentidos que são muito importantes. O sistema tátil, que processa a resposta dos receptores da pele sobre o toque, o vestibular, responsável pelas reações ao movimento e ao equilíbrio, e o proprioceptivo, que determina como o cérebro interpreta a posição do corpo. É através deles que somos estimulados e recebemos diferentes tipos de informações, que organizadas no cérebro nos permitem agir ou responder a situações adequadamente, para que tenham significado no ambiente em que vivemos. A terapia de integração sensorial é dedicada àquelas crianças que apresentam disfunção no processo de recebimento dos estímulos e resposta. A terapia de integração sensorial, quem é a criança que de repente vem para avaliação? Aquela criança que bate nos colegas, aquela criança que não consegue brincar no recreio com os amigos, a criança que tem dificuldade na escrita, de aprendizado, que tem dificuldade do dia a dia, né? Uma criança que para comer, para a roupa, que incomoda, o som. Então são crianças que têm dificuldades nas atividades práticas, nas atividades do dia a dia, né? Que isso venha a ser a atividade da terapia ocupacional, né? Então é nesse sentido. Então essa criança tem dificuldade de lidar com o dia a dia dela. Então isso atrapalha ela no convívio social, atrapalha ela no dia a dia da escola, em casa, enfim. Então é uma criança que às vezes é uma criança que está mais agressiva, porque não consegue realizar as coisas tudo. As crianças que vêm para nós, geralmente assim, vêm acompanhadas ou por neuropediatras, ou vêm indicadas pelos pediatras, enfim. Então assim, tem varia, né? Então são crianças, desde crianças que têm transtornos, né, de déficit de atenção, autistas dentro do quadro do transtorno do espectro de autismo, crianças simplesmente por ter umas dispraxias, né? Elas são dispráxicas, a questão com as atividades. Crianças assim, com síndromes, né? Várias síndromes se encaixam, que a gente assim vai variar de acordo com a criança, do grau de comprometimento. Redes, bolas, piscina de bolinhas, rampas, parede de escalada, balanços, túneis e muitos outros equipamentos e brincadeiras são utilizados pelos terapeutas ocupacionais para proporcionar atividades que trabalham com o corpo todo e muitos sentidos ao mesmo tempo, ajudando o cérebro a processar os estímulos recebidos do ambiente. A terapia de integração sensorial, ela é construída junto, né, o terapeuta com a criança. Ela não é uma terapia que ela vem com as atividades já prontas, né? Então a criança entra na sala e o terapeuta ocupacional, tendo os seus objetivos, né, sabendo o que precisa trabalhar com aquela criança, dentro daquilo que a criança vai buscando, a gente vai adaptando as atividades, fazendo com que ela trabalhe dentro dos sistemas que ela precisa, certo? Os que estão, né, onde ela precisa ser mais trabalhada. E a sala da terapia de integração sensorial, ela é toda construída para isso. Então ela é uma sala que ela tem que ter segurança, ela tem que gerar os estímulos, né? Ela tem que proporcionar, os estímulos para a criança, tanto visual, proprioceptivo, tátil, né? Então esses estímulos todos estão nos brinquedos, nos equipamentos que a gente utiliza, e conforme a criança vai buscando, né, a gente vai aumentando o grau de dificuldade, vai dando os novos desafios para que essa criança consiga superar as dificuldades dela. O trabalho em conjunto com a família, a escola e outros círculos sociais que fazem parte do dia a dia da criança, além da troca com outros profissionais de saúde, é fundamental para que os resultados apareçam. O resultado, ele é palpável, assim, a gente vê a criança mudar, né, na mão da gente em algumas sessões, né, às vezes na mesma sessão,
Uma criança que às vezes não consegue, você tem o retorno do pai, da mãe, assim, olha, chegou em casa, fez, né, uma coisa assim. Então a gente consegue que as crianças passem a ter uma qualidade de vida mais favorável, que elas mudem em relação à escola, mudem em relação... E é um trabalho que é conjunto, né? Você trabalha com a fono, você trabalha com a psicóloga, você trabalha com os outros profissionais e a gente vai conseguindo construir com a criança uma rede, né? Então, assim, a escola está com dificuldade, a criança não faz determinadas atividades, por exemplo, você trabalha aqui alguns estímulos, quando ela chega tarde na escola, ela já consegue permanecer sentada, já consegue trabalhar algumas questões, né, diferenciadas, e a gente tem esse retorno, é muito rápido. A Ana foi diagnosticada com autismo e faz terapia de integração sensorial há 3 anos. Desde então, os resultados superaram todas as expectativas e hoje ela tem uma rotina tranquila e cheia de qualidade de vida. O desenvolvimento foi gigantesco, porque ela não falava, ela ficava quietinha num canto, essas coisas que a neuro atestou pra gente que era autismo, né? E tudo isso, ela girava em torno do próprio eixo, ela não brincava com as crianças brincavam de um lado, ela se isolava para outro. E aí a gente começou com o tratamento psicológico, chegou no CID e começou com o tratamento da Dani. Então ela só evoluiu, né? A tendência, ela foi evoluindo hoje, é essa esperteza que ela é, né? Bate a palma. Muito obrigada, muito obrigada. Por meio de cooperação e compartilhamento. Ver o mundo de forma fragmentada, particularizada e desconectada de um sentido social é uma das marcas do autismo infantil. Isto não tem nada a ver com repúdio voluntário à interação social, mas sim a um déficit cognitivo neurológico que leva à falha no reconhecimento dos estados mentais nas outras pessoas, ou seja, de interpretar, sem que se fale, o que deve estar aquela pessoa pensando ou imaginando antes que ela mesma fale abertamente. Consequentemente, assim, o autista fracassa em cooperar, compartilhar, em dar continuidade num ato social, em comunicar-se e em dialogar com reciprocidade. Um dos caminhos mais significativos é estimulá-lo por meio de tarefas e jogos sociais e meios estratégicos de compartilhamento de sequências. Métodos de comunicação alternativa ou por meio de figuras. Conhecido mundialmente como PECs. É comum que muitos autistas demorem excessivamente para começarem a falar ou, em muitos casos, nunca falarão. Neste contexto, é frequente se optar por formas de intervenção se utilizando de métodos de comunicação alternativa ou por meio de figuras.
克力。对，非常正确。去哪？我想要巧克力。你要什么？你要什么？你要什么？我想要巧克力。你听见什么？你听见什么？我听见电话声。Estes métodos se valem de estratégias alternativas para o desenvolvimento da linguagem e da comunicação em crianças com autismo. Ao contrário do que se pensava, adotá-los não inibe o aparecimento da fala. Além disto, permite que novos caminhos da comunicação sejam desenvolvidos e implementados. Novas formas de expressões podem surgir. Compartilhamentos, antes intransponíveis, podem aparecer e permitir novos compartilhamentos. O uso de figuras e imagens do cotidiano familiarizam a criança com códigos que podem ser utilizados para se fazer entender. Muitas reações agressivas que presenciamos nos autistas são oriundas de suas limitações para se comunicar e a obtenção de habilidades comunicativas, mesmo que alternativas, podem reduzir ou fazer com que desapareçam estes comportamentos. O uso de comunicação alternativa com autistas é válido.